Turma do Propósito, tudo bem, meu irmão? Espero que sim. Nós estamos aqui num retiro com os nossos adolescentes da igreja e é um privilégio poder me dirigir a você, mesmo aqui no retiro. Nós não vamos deixar de gravar o nosso propósito, porque o nosso propósito é meditar em um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também, meu querido irmão, tentar mudar. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Desculpe desde já a roupa, né? Nós estamos tendo uma festa temática aqui, é uma das nossas programações. E também nós temos um barulho aqui ao fundo, que são os adolescentes que estão em outra programação, enquanto eu gravo aqui rapidinho. Nós vamos meditar no finalzinho do capítulo 6 e capítulo 7, no segundo livro dos Reis. É uma história bem interessante, talvez eu não consiga comunicar tudo devido ao contexto aqui, mas você pode ler com calma na sua casa, tente entender essa história com detalhes, com certeza você ficará bastante assim, perplexo, né, com o que o Senhor fará. A atuação do Senhor nessa história é algo maravilhoso e tem um contexto muito interessante que aponta para o Evangelho. Vamos lá? Vamos lembrar que o homem de Deus, Eliseu, poupou os sírios. Quando eles foram atacá-lo, Eliseu conduziu até Samaria e fez com que o rei poupasse. Ele então despediu depois de um banquete. Por aquele tempo não houve investida, mas depois Ben-Hadad, provavelmente aqui Ben-Hadad II, filho daquele Ben-Hadad que Acabe poupou a vida, ele ajuntou todo o seu exército e ele sitiou a cidade de Samaria. O que é sitiar? É cercar de tal maneira que não entra recursos e não sai nada. E nessa época que ele sitiou, a comida ficou escassa. Uma cabeça de jumento, para vocês terem uma ideia, era vendida por 80 moedas de prata e o esterco de pomba por 5 moedas de prata. Isso aqui, pessoal, era vendida para consumo. E algo que choca nessa história, é uma das poucas menções que nós temos nas Escrituras. Eu não soube lembrar se há outra menção, mas é uma das poucas menções que nós temos de canibalismo. Duas mulheres procuram o rei estava caminhando ali na muralha e uma mulher gritou: ajuda-me, Senhor. E ele falou: eu vou te ajudar de onde? Da ilha do trigo ou do lagar de vinho? Você quer o quê? Se Deus não te ajuda, como é que eu vou te ajudar? Mas ele ficou interessado, perguntou: qual que é a sua demanda? E a mulher falou: porque essa mulher disse: vamos comer seu filho, amanhã nós comemos o meu. E nós comemos o meu ontem e hoje ela não quer oferecer o dela. O rei ficou tão triste com aquela situação, rasgou sua roupa, por baixo tinha panos de saco, que ele diz: olha, eu vou matar a Eliseu. Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu ainda tiver com a cabeça nos ombros. E ele manda um homem para matá-lo. Eliseu estava com os anciãos. Eliseu manda os anciãos segurarem um homem, empurrá-lo para fora. Quando o rei chega, tudo indica que o rei já era idoso. Ele estava apoiado ali no capitão. E o rei diz para Eliseu: olha, se o senhor está fazendo isso, o que eu posso esperar do senhor? Eliseu diz: olha, Deus vai mudar a sorte. Amanhã, uma medida da melhor farinha, uma medida eram vários quilos, será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada, que eram ainda mais quilos, será vendido por 1 moeda de prata. Ou seja, de onde viria essa prosperidade? Se hoje uma cabeça de jumento, ninguém aí queria comer, né? Eu gostaria de comer uma cabeça de jumento ou um pouco de esterco de pomba, por preço nenhum. Ainda mais 80 moedas de prata. Como é que isso ia acontecer? E o capitão duvidou. O capitão, cujo rei se apoiava no braço, disse: olha, ainda que Deus fizesse as janelas do céu, abrisse as janelas do céu, como é que nós teríamos tudo isso? E Eliseu diz: olha, você vai ver com os próprios olhos e não vai comer. E aí, Deus poderia muito bem ter escolhido usar o capitão, mas como o capitão não creu, né, Deus poderia ter dito para o capitão, ele disse: amém, vamos, vai ser assim mesmo. Deus podia falar: então vai, capitão, vou te entregar os sírios nas suas mãos. Mas como ele duvidou, Deus usou quem resolveu acreditar. E ele usou então os leprosos. Haviam 4 leprosos. Vamos lembrar que os leprosos comiam do que era jogado fora. E no tempo de recessão, eram os que estavam mais sofrendo, com certeza. Porque se eles estavam comendo a cabeça do jumento, o que estava chegando fora do arraial? E aí eles decidiram: olha, nós vamos ficar aqui sentados até morrer. Vamos até a cidade, ao arraial. Vamos ao arraial dos sírios e vamos nos entregar. Se eles deixarem viver, nós viveremos. Se nos matarem, nós vamos morrer de qualquer forma. E eles foram. Diz o texto que o Senhor fez cair sobre os sírios um grande temor, porque eles acreditaram que Israel tinha contratado o rei dos heteus, os reis dos egípcios, que ouviram os sons de carro e deixaram o acampamento, fugiram. E assim, quando os leprosos chegaram às imediações do arraial, eles entraram numa tenda, comeram e beberam, pegaram dali prata, ouro, esconderam, fizeram isso várias vezes.
e aquilo tomou conta deles, quando viram que aquele acampamento estava todo abandonado, e eles disseram o seguinte: olha, não é certo o que estamos fazendo este dia, porque é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar no Palácio Real. Então, naquele mesmo momento, eles escolheram levar as boas novas. Lembra que a expressão boas novas é a mesma expressão, traduzindo evangelho, é boas novas. Boas novas, aqui eu acredito que esse texto é uma alusão, um apontamento para as boas novas do evangelho. Os leprosos não se calaram. Eles foram abençoados, encontraram riquezas, encontraram suprimentos e voltaram também para avisar os outros famintos. Não se calaram, porque se eles se calassem, seriam tidos por culpados. Então voltaram, o rei pede para que peguem os poucos cavalos que restam e analisem a situação. E foram e viram que era verdade. Quando anunciaram que era verdade, o povo saiu tão desesperado que o capitão, que foi encarregado pelo rei de guardar o portão, foi atropelado pelo povo. E aí o que aconteceu é que se cumpriu a palavra do profeta, e uma medida da farinha de trigo era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas da melhor cevada por uma moeda de prata. Quero aplicar a sua vida, meu querido irmão. Nessa história, nós somos os leprosos. A nossa doença não tinha cura. Eu já falei aqui para vocês sobre a equivalência que a Bíblia dá, a comparação que a Bíblia traz entre a lepra e o pecado, na história de Naamã. E aqui nós temos a figura de 4 leprosos, homens que estavam condenados, mas encontraram ali suprimento, encontraram a salvação para a vida deles, e não se calaram, voltaram para anunciar a outros. Esse tem que ser o meu dever e o seu também, meu irmão. Não nos calarmos diante de tão grande salvação que nós recebemos em Jesus Cristo. Se nós nos calarmos, nós seremos tidos por culpados. Se esperarmos até que o tempo passe, não vai adiantar nada o conhecimento que nós temos de Jesus, a não ser para nós mesmos. E a vontade de Deus não é que guardemos isso para nós apenas, nós devemos compartilhar. Nós fomos salvos também para comunicar e compartilhar a salvação com outras pessoas. Portanto, meu querido irmão, eu e você que éramos leprosos, precisamos reconhecer que recebemos a cura espiritual. Essa veio pelo sacrifício de Jesus. E se nós nos calarmos, nós seremos tidos por culpados. Saiamos, pois, por todo mundo e preguemos o evangelho a outros que estavam na mesma condição que nós, mortos nos seus delitos e pecados, enfermos nos seus delitos e pecados, e que precisam da única cura que pode salvá-los. E essa cura se chama Jesus Cristo. Um grande beijo, meu irmão, e amanhã nós estamos aqui para mais um capítulo do Propósito.